Você precisa criar um manual de identidade visual do zero, mas você não sabe? Relaxa, porque nessa série de vídeo eu vou te mostrar como criar um manual de identidade visual profissional do zero, passo a passo, detalhe por detalhe, e melhor, criativos, com um projeto real que eu estou desenvolvendo para um lançamento imobiliário. Fala, criativos, eu sou o Men, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao canal. Aqui eu vou trazer conteúdos de dicas, de tutoriais e tudo relacionado ao universo do design. E nesse primeiro vídeo da série, nós vamos estruturar e criar todo o layout do nosso manual de identidade visual e vou te explicar como que a gente cria um sumário para trazer ali toda a navegação do nosso manual e também vamos, na prática, criar o conceito do nosso logotipo. Então, sem mais delongas, pega aquele cafezinho e vem comigo. Bom, criativos, então vamos começar agora na criação do nosso manual. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer vai ser criar agora um arquivo. Esse arquivo tem que ser formato web. Você vai abrir o Illustrator e vai colocar, Brand Book. Aí, se tiver mais de uma versão, você coloca versão 2, versão 3. A questão da largura, a gente vai trabalhar com formato digital. Então, você vai colocar 1920 por 1080. Por enquanto, vamos inserir aqui já 6 pranchetas, para ele já ficar estruturado, mas provavelmente a gente vai ter que adicionar outras pranchetas ao longo do nosso processo. Restante das configurações, deixamos tudo ok, e agora a gente vai criar o nosso documento. Então, o nosso documento aqui já está criado com as pranchetas, e agora a gente vai trabalhar na criação da primeira página, Para facilitar o processo aqui, eu já deixei o logotipo que eu desenvolvi já fácil aqui para a gente trabalhar com a aplicação do conceito. Então, eu fiz esse logotipo tanto na horizontal quanto também na vertical. A gente tem 2 modelos, Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é a capa, Então, toda capa de manual de identidade visual tem ali o próprio título, Então, a gente coloca esse título. A fonte, você vai escolher a fonte da sua preferência. Eu, no caso, vou colocar aqui o Montserrat. Gosto muito e uso muito essa fonte. E embaixo, eu vou colocar escrito diretrizes da marca. E em cima, nós vamos repetir novamente, Manual de identidade visual. Porém, essa escrita ela vai se repetir de forma padrão durante o nosso manual, apenas reforçando a informação, Vou colocar o ano aqui também, no caso 2025, e agora nós vamos também trabalhar com algumas linhas. Então, vamos inserir uma linha aqui, e essa fonte vamos deixar ela no Sembold. Vamos agrupar, vamos alinhar aqui para que fique bem alinhada ao centro. Bom, e aqui nós temos a nossa capa já estruturada, e aí vai ser um padrão que a gente vai fazer a repetição, Tanto essa parte aqui de cima, superior, quanto também a parte de baixo, onde está a diretrizes da marca. Em questão de cor, aí fica a sua preferência, colocar cor. Eu costumo personalizar sempre o manual com as cores que estejam relacionadas com o logotipo, com a marca que eu estou fazendo aqui no manual. Então, eu vou colocar aqui a nossa cor do nosso background nesse verde da própria marca. E também vou colocar em branco aqui as informações para que a gente tenha leitura. E um outro ponto agora, eu vou pegar também essa cor, que é um pouquinho mais terra, E a gente vai colocar na nossa linha. Então, assim a gente consegue trazer o design do nosso manual de identidade visual para o universo da marca. Então, aqui a gente tem a nossa capa. Agora, a segunda página, a ideia dessa segunda página é justamente a gente trazer o conceito, trazer a defesa do símbolo, do logotipo. Aqui eu poderia escolher tanto a versão vertical quanto a versão horizontal. Então, como a ideia é defender somente o símbolo, então a gente vai frisar um pouquinho mais a questão aqui do símbolo nessa defesa. E essa defesa, ela vai ter 2 pontos. O primeiro ponto se refere ao símbolo ao todo, e o segundo ponto se refere à tipografia com o símbolo, e vocês já vão entender o porquê.
Então agora a gente vai colocar como título principal conceito. E aí você sabe, né? A gente vai continuar esse padrão aqui da primeira página. Então basta você copiar, colar e colocar para colar no local. Então ele vai colar exatamente no mesmo local que estava na primeira prancheta. Para você fazer isso também de uma forma bem simples, né, com tecla de atalho, é Command F ou Ctrl F aí se for Windows. Eu gosto de manter isso aqui também sempre no cinza, para a gente deixar neutro e dar muito mais evidência ao próprio símbolo. E qual que é a defesa desse primeiro símbolo, né? A ideia aqui foi justamente criar um logo que ele se relacionasse com aqueles brasões que muitas vezes a gente vê naqueles portões de casas antigas, né? E a gente sempre encontra esses brasões, esses símbolos, né, nos portões de casas que são mansões, são casas muito grandes, né? Então, a ideia era justamente trazer esse símbolo como um significado em relação à tradição, geração, família, que tem relação com o público-alvo, com o conceito do empreendimento. E esse aqui foi o texto da defesa do nosso símbolo. Vamos deixar aqui a fonte um pouquinho menor, e aí a gente vai trabalhando um pouquinho aqui com a diagramação para a gente conseguir destacar de uma forma interessante o nosso texto. Agora que inserimos o conceito do logo ao todo, a gente vai trabalhar também com a segunda parte desse conceito, onde a gente vai explicar o formato da tipografia inserido nessa elipse. Agora, criativos, para a gente finalizar essa página, para a gente seguir de uma forma padronizada para todas as outras, a gente precisa colocar também a numeração da página. Isso vai ser muito importante para a gente já estruturar o nosso sumário, que é a próxima página aqui que a gente já vai estruturar, né? Então, provavelmente aqui a gente vai deixar com a numeração número 2. E agora que temos esse padrão, né, já estruturado, que vai ser um padrão que a gente vai replicar para todos os outros, a gente vai dar agora alguns passos para trás e vamos estruturar aqui o nosso sumário. Uma peça aí muito importante no nosso manual de identidade visual, porque faz com que facilite a navegação. Então, como que a gente pode criar esse sumário, né? Existem várias formas, você pode buscar diversas referências. Vou compartilhar para vocês a forma com que eu estruturo esse sumário. Bom, então o que que eu fiz aqui, né? A gente trouxe o nosso título sumário, eu estruturei em blocos separados os subtítulos, né, de cada seção. Vai ter conceito, vai ter logotipo, vai ter aplicações, vai ter cores. Então a gente vai ter várias categorias, né? Para cada categoria a gente traz uma diferenciação na letra, né, na escrita com bold aqui. E nas de baixos a gente vai colocar as páginas relacionadas com aquela categoria. Então a gente sabe que provavelmente cores vai ter umas 4, 5 páginas que estarão relacionadas na categoria de cores, né? Então, para cada página eu coloquei aqui 1.1, 1.2, que se relaciona com a categoria 1, que está atrelada com o conceito. Eu deixo sempre o sumário por último, tá? Por quê? Porque muitas vezes ao longo aqui da nossa construção do nosso manual, pode ser que a gente mude uma página da outra, pode ser que a gente mude alguma ordem ou acrescente, de repente, até alguma coisa. Então, imagina, né? A gente criar todas as informações aqui com as paginações, com os pontos aqui relacionados a cada página, e aí depois a gente precisa mudar. Aí fica bem difícil, criativos, porque a gente precisa fazer tudo do zero, todas as paginações, numerações, então isso pode te gerar uma dor de cabeça lá na frente. Então, por agora, a gente só estrutura mais ou menos da forma com que a gente quer que fique, e aí dessa forma depois a gente deixa por último para finalizar o sumário, tá bom? Vamos copiar isso aqui também, eu acabei tirando, mas vai ficar legal deixar. E agora, com o sumário pronto, vamos salvar o nosso arquivo, né? Para a gente não perder esse arquivo. E vamos continuar agora com o nosso conceito. A questão da paginação também eu vou deixar com X, para a gente colocar depois por último. Então a gente coloca 1.2.
que se refere à continuação aqui do nosso símbolo. E agora a gente vai vir com a outra defesa que estará relacionada com o CE, que está inserido aqui no nosso elipse, né? Então agora eu vou dando destaque para algumas palavras importantes aqui na nossa defesa e vou trabalhando também com a diagramação para que fique estruturado de uma forma bem legal aqui a nossa leitura. E agora, criativos, o que eu quero fazer aqui? Eu quero evidenciar o ponto na qual eu estou falando, né? Se lá nessa defesa a gente falou do símbolo ao todo, agora a gente só quer falar sobre essa tipografia aplicada à elipse, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Primeiro ponto, eu preciso fazer o pathfinding aqui para unir todos os elementos. Feito isso, eu vou colar novamente aqui o nosso arquivo separado. E agora eu quero evidenciar somente o CE. E deixar bem mais transparente, né, a nossa elipse aqui para a gente conseguir trazer o destaque do CE. Então agora a gente consegue entender que estamos falando dessa aplicação aqui no nosso logotipo. Então é importante que o seu logotipo você consiga explicar, você consiga defender o porquê de cada coisa, o porquê de cada forma. Isso é muito importante para o cliente olhar e ver que não é só algo criado de forma aleatória, mas sim que é algo que tem defesa, que tem o porquê. Isso agrega muito. Agora que já começamos a nossa jornada, estruturamos todo o design do nosso manual de aplicação e também todo o conceito do logo, no próximo episódio nós vamos trabalhar diretamente com o logo, trazendo versões de assinatura, área de proteção, grid e muito mais. Então você precisa ficar de olho aí nos próximos vídeos, hein? Mas para isso, não esqueça, você precisa se inscrever e ativar o sininho para receber notificações aí no seu YouTube. E se esse vídeo merece o seu like, não esqueça de deixar o seu like. Um grande abraço, até breve, até mais design.